Olá, muito boa noite. Boa noite. O Conselho Regional de Medicina abriu sindicância para investigar as causas do aparecimento de uma superbactéria no Hospital Universitário de Taubaté. Recém-nascidos foram infectados na ala pediátrica e um bebê chegou a morrer. Para o delegado regional do CREMESP, a superlotação do HU pode ter contribuído para o surto. No Hospital Universitário de Taubaté, os bebês permanecem isolados na UTI neonatal. São 9 recém-nascidos. 3 deles foram infectados e ficaram doentes. Os demais estão colonizados, ou seja, têm a superbactéria no organismo, mas ela ainda não se desenvolveu. A sindicância aberta pelo Conselho Regional de Medicina tenta descobrir as causas da proliferação. Para o delegado regional do CREMESP, o excesso de pacientes na ala pediátrica pode ter influenciado no aparecimento. O HU, antes de ter sido detectado a infecção por essa bactéria, já estava transferindo crianças para os outros hospitais por problema de superlotação. Esse problema de superlotação é uma coisa crônica nos hospitais, não só da região, mas do Brasil inteiro. O médico sempre fica numa situação muito complicada, porque ele trabalha lá na porta, no pronto-socorro, no atendimento. Chega uma gestante que tem indicação de internar. Aí não tem vaga. Como é que ele faz? Aí ele tenta transferir, não consegue vaga em outros hospitais. Então a gente vive nessa situação já há um bom tempo, é uma situação bastante preocupante e a gente vem avisando isso já de longa data e infelizmente as medidas realmente eficazes ainda não foram tomadas. A bactéria KPC, como é chamada, é super resistente a antibióticos, o que aumenta o risco de morte. É uma bactéria que ela tem uma mutação no gene dela, que é capaz de produzir uma enzima que consegue inativar a maioria dos antibióticos. Ela é perigosa porque ela se propaga muito rapidamente e ela pode contaminar outras bactérias e transformar outras bactérias também em multiresistentes. O jornalismo da Band conseguiu imagens exclusivas do hospital universitário. Próximo à ala pediátrica, paredes e o piso estão deteriorados por causa da umidade. As condições precárias ficam a poucos metros da UTI neonatal, onde os bebês permanecem em isolamento. Segundo o médico, para este tipo de bactéria, a transferência das crianças para outro hospital não é indicada. Essa bactéria não transmite pelo ar, não é pela parte física, pelo ambiente físico, ela é transmitida pela secreção do paciente, pela manipulação do paciente. Então, a conduta que deve ser feita nesses casos é o isolamento. É o isolamento e todo um treinamento com os profissionais de saúde para justamente evitar a contaminação de um paciente para o outro, né? O Conselho sempre apura os fatos, ele faz uma investigação para avaliar o que aconteceu, quais são as medidas que estão sendo tomadas, se estão sendo adequadas ou não. E quando as medidas não são tomadas, a gente observa que esteja trabalhando em condições inadequadas e ele pode até, inclusive, denunciar o Ministério Público. O CREMESP não tem data prevista para concluir a sindicância. O Hospital Universitário de Taubaté disse que não foi notificado sobre qualquer investigação do Conselho Regional de Medicina. De acordo com o HU, somente 3 bebês contraíram a superbactéria e estão sendo medicados em isolamento diferenciado. Os demais não correm riscos de serem infectados. Assim que os bebês tiverem alta, a UTI neonatal vai passar por um processo de desinfecção. Ainda segundo o hospital, nenhuma gestante deixará de ser atendida durante esse período. Mais uma cidade da região anunciou reajuste na passagem de ônibus. Desta vez é em Jacareí. A partir do dia 1º de fevereiro, o bilhete vai passar de R$ 3,00 para R$ 3,40. A justificativa da prefeitura foi a mesma dada por outras administrações da região, que também aumentaram a passagem. O governo disse que o reajuste foi necessário para manter o equilíbrio econômico-financeiro da empresa que presta o serviço, tendo em vista o custo dos combustíveis e da folha de pagamento. Antes, Ubatuba, São Sebastião e São José dos Campos também já haviam decidido pela alta da tarifa do ônibus. Muda de novo o prefeito, troca novamente a equipe. Márcio Siqueira, do PSDB, voltou ontem à tarde ao comando da Prefeitura de Aparecida após uma liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo. Há uma semana, ele havia sido afastado do cargo por suspeitas de fraude em licitação. Siqueira disse à Band que vai chamar de volta alguns dos secretários exonerados pelo vice, Hernaldo Marcondes, que tomou posse e governou por 4 dias. O prefeito ainda está com os bens bloqueados e responde a processo na Justiça.
O governo federal incluiu no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, a integração do Rio Paraíba do Sul, no trecho de São Paulo, ao sistema Cantareira. A proposta da obra foi apresentada pelo governador Geraldo Alckmin à presidente Dilma Rousseff em dezembro do ano passado para tentar contornar a crise da falta d'água na região metropolitana da capital. A ligação será feita por um canal entre as represas Atibaia, que abastece parte do território paulista, e de Jaguari, no Rio de Janeiro. A obra de integração está orçada em 830 milhões de reais e deverá ser realizada pela Sabesp, mas ainda não há previsão de quando vai começar. Há muitos meses você tem ouvido falar aqui no Band Cidade sobre o volume morto dos reservatórios de água. A represa de Paraibuna, a maior da região, que regula o Rio Paraíba do Sul, alcançou esta semana o volume morto, chamado também de reserva técnica. Mas muita gente tem dúvidas sobre o que é isso, como fica a qualidade da água que vai ter que ser retirada e também o que devemos fazer daqui para frente no nosso dia a dia. Estas e outras dúvidas foram esclarecidas por um especialista que foi entrevistado no Band Cidade, primeira edição de hoje. O que é o volume morto? Quando a gente fala de volume útil e volume morto, estamos falando de dados, de informações para geração de energia elétrica, né? Então, o volume útil, quando é o volume que tem de água para passar pelas turbinas e gerar energia. Quando ele acaba, você tem que fechar, praticamente não tem água passando pelas turbinas, né? Você mantém um fluxo muito pequeno de água que vai alimentar o rio, né? Esse volume morto do Paraibuna é muito grande, ele não é maior que o do Cantareira, por exemplo. Então, em termos de abastecimento de água, para quem se abastece do reservatório de Paraibuna, ainda não é uma situação de caos. A situação de caos virá quando esse volume morto começar a deplecionar, o volume de Santa Branca também atingir o morto e começar a se deplecionar, e aí você vai ter uma quantidade muito pequena de água vertendo para o rio, e todas as cidades que se abastecem do Rio Paraíba do Sul, ao longo desse trecho, começam a sentir esse problema mais adiante. Qualidade da água. O fundo do reservatório, bem no fundo, ele deve ter uma quantidade de sedimentos que pode comprometer um pouco a utilização. Mas, em tese, a utilização primária desse volume morto não é necessariamente ruim, quer dizer, você não vai ter água de pior qualidade necessariamente. Sim. À medida que vai baixando mais o nível, essa qualidade tende a piorar. Isso implica em maior custo do tratamento, né? Não significa que você não pode usar, mas certamente implicará em maior custo de tratamento. Vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. Falha de planejamento. Um problema é que o poder público não fez o seu dever de casa e hoje joga toda a responsabilidade ou a São Pedro, a chuva, ou ao cidadão que eventualmente usa demais ou desperdiça, né? E aí todas as ações são voltadas para isso, ou torcer para que chova ou punir o cidadão com racionamento e assim por diante. Futuro. Certamente, nós precisamos mudar o padrão, e não é mudar o padrão na emergência, mudar a forma de lidar com a água para a emergência, não. A gente vai ter que, definitivamente, daqui em diante, para o futuro, mudar nosso comportamento em relação à água. A seguir, sistema de alta pressão perde força e o calor diminui nos próximos dias. E também, em tempos de crise hídrica, Feira de Móveis em São José dos Campos apresenta alternativas sustentáveis. Agora são 7 horas em ponto. A gente volta já.